O Rogério Galazans da Silva é advogado, empresário, professor, empreendedor, comunicador e colunista da Jovem Pan, Rádio e TV. Por favor. Comigo? Agora é tudo contigo. Tá bom. Boa noite, gente. Beleza? Ué, cadê os gaúchos? Eu tô surpreso de estar aqui, porque eu vim do Paraná, estava contando. Vocês sabem a fama do paranaense, né? Lá em Curitiba, eu falei aqui, escuta, Curitiba, você cumprimenta alguém assim, oi, né? Quando você conhece. Aqui eu fui recebido no aeroporto, já recebi um abraço. Aqui me abraçaram de novo, falei, cara, que planeta é esse? Falei, não é brincadeira que falaram para eu trazer o passaporte para entrar no Rio Grande do Sul, né? Isso é piada de que gaúcho conta, na verdade. Não é verdade? Brincadeira, é uma grande honra estar aqui com vocês, depois de um voo, né, que eu fiquei preocupado, muito atraso, não sei porquê, mas enfim, deu tudo certo. Mas vamos lá. Foi dito aqui que na Donep nós contamos um pouco da nossa história de vida, e é isso que eu vou fazer aqui. Quero que você me acompanhe aqui na história. Se eu falar rápido, você pensa rápido e acompanha rápido, certo? E espero que alguma coisa sirva para a sua vida, e acredito que vai servir. Você sabe que esse negócio é sério, sob todos os pontos de vista. Existe uma coisa na comunicação, na programação neurolinguística, que se chama modelagem. Já ouviram falar de modelagem? Modelar, né? Que no mundo empresarial, que é o benchmark que você faz, a empresa vai observar o concorrente. Né? Modelagem, você vai observar o que uma pessoa fez, inclusive o que ela fez de errado. Né? Você pega uma pessoa que faliu, que levou a empresa dela para falência e modela ela. Por quê? Que sai para falência? Não. Você vai aprender, inclusive, com o erro dela. Ela está te dando um caminho aqui, um aprendizado para que você não precise passar por aquilo também. Modelagem, quando você faz modelagem, você pega um atalho. Você tem a opção de fazer o caminho mais comprido, de fazer o caminho inteiro. Agora, quando você observa as histórias de alguém, você tem a opção de ter um atalho, certo? Observa, copia, é isso mesmo, você vai lá copiar e adaptar isso para a sua vida, isso se chama modelagem. Como é que a pessoa reagiu? Qual foi o tipo de pensamento que veio na mente dela quando ela passou por um momento de dificuldade, coisa desse tipo, certo? Porque aí você vai pensar, se deu certo para alguém, dá certo para mim também. Isso é sério, isso é uma lei universal. Mas vamos lá. Eu tenho 44 anos de idade, moro em Maringá, no Paraná, já há 25 anos, mas, na verdade, eu nasci no Mato Grosso do Sul, uma região de gaúchos, muitos gaúchos na região onde eu nasci, numa cidade chamada Costa Rica, do lado de uma cidade chamada Chapadão do Sul, onde até a Semana Farroupilha é feriado. Vocês ouviram falar de Chapadão do Sul? Né? 100% composta de gaúchos, região mais próspera do Mato Grosso do Sul. Aliás, eu queria saber o que vocês têm, que negócio é esse, né? Uma vez eu estava numa atividade da Donep, fora do Brasil, eu estava no Quênia, lá na África. E aí eu falei para eles, mas escuta, eu queria entender por que vocês vão para o Brasil e ganham toda a corrida lá no Brasil, né? Todas São Silvestre, os quenianos ganham. Eu falei, o que acontece? Como é que vocês treinam? O que vocês ganham todas? E assim, aonde tem gaúcho, o negócio funcionou, isso é verdade, não é puxar o saco de vocês, não. Eu venho lá do Mato Grosso do Sul, lá do Chapadão do Sul, Chapadão do Céu, que é a região, Costa Rica, minha região também, que é a região mais próspera, a região agrícola do Mato Grosso do Sul, pujante, que inclusive segura a economia do Estado. Mas, enfim, nasci em Costa Rica quando era bem pequenininho, ainda é pequenininho, mas era menor antes, né? E não tinha nem luz. E numa família muito pequena. Eu sou filho único, meu pai, que ele faleceu em 2020, no dia 7 de setembro de 2020, e meu pai era pedreiro analfabeto. Quando meu pai queria saber noticiário, quando eu era criança, eu tinha que ler o jornal para ele, né, tomar conhecimento das notícias ali, porque ele nunca teve a oportunidade de estudar. E eu preciso contextualizar um pouco a história do meu pai, porque ela é importante na minha história. O meu pai era o caçula, meu pai faleceu com 73 anos de idade e era o caçula de 8 filhos. 8 filhos que a minha avó, aliás, teve com 4 pais diferentes. Minha avó não brincava em serviço, entendeu? Pensa numa velhinha animada, né? Inclusive a minha tia, tinha uma tia que ela faleceu com 85 anos de idade
e com 85 anos de idade, ela tinha uma ação judicial, para os colegas advogados aqui, né, doutor? Ela tinha uma ação judicial de investigação de paternidade. O senhor gosta de sucessão, não é família, né? Enfim. Já viram um bebê de 85 anos de idade com uma ação de investigação de paternidade? Por quê? Porque, na verdade, ela era filha de um caso, a minha avó era empregada de uma casa no estado de Goiás, uma cidade chamada Jataí, no estado de Goiás, e o dono, o patrão dela, era um senhor de posse rico, e ela foi fruto de um caso do patrão com a empregada. Entenderam? Para vocês terem uma ideia, com o meu avô paterno, eu só sei o nome, e em 2013, quando faleceu mais um tio meu, que hoje eu só tenho uma tia viva, né, de todos os irmãos do meu pai, eu descobri onde esse meu avô paterno estava enterrado. Eu não sei nada da história do pai do meu pai. Meu pai cresceu nesse ambiente sem família, praticamente. Cresceu num ambiente de família completamente destruída, o caçula, e ainda sem estudo, analfabeto, cresceu em fazenda, trabalho braçal a vida inteira. Então, aquilo que ele aprendeu ou que ele não aprendeu, ele trouxe para dentro da minha casa, da minha família, só que a diferença é que a gente era uma família pequena, eu filho único, a minha mãe é professora, mas ela se formou no magistério, se formou em pedagogia, quando faltava um ano para eu concluir o curso de Direito, então ela foi estudando durante a vida dela. E por conta da dificuldade que meu pai teve na vida, em determinado momento, ele se envolveu muito com a bebida, se tornou alcoólatra e se tornou uma pessoa violenta e também muito ligada à prostituição. Quando eu tinha 2 anos de idade, minha família se mudou de Costa Rica para outra cidade no Mato Grosso do Sul, Cacilândia, que fica bem na divisa com Goiás. Tem um rio que passa, né, dentro da cidade, do outro lado do rio é o estado de Goiás. E eu cresci, então, nessa cidade de Cacilândia. E eu me lembro, criança, voltando da escola, andando pela cidade pequena, né, década de 80, e voltando à tarde, encontrava meu pai nos bares todo dia bebendo, alcoólatra, e saindo com mulheres, era uma briga em casa. Esse era o ambiente. E pobreza, a gente morava numa casa muito pequena, casinha de madeira, para beber água era aquela água de poço, sabe, que tem que rodar aquele, né? Uma manivelona ali, a água subia do poço. O banheiro é aquela famosa casinha, sabe a casinha? Que no Rio Grande do Sul chama casinha, chamava, acho que nem existe isso mais. No fundo do quintal, uma casinha de madeira, um buraco no chão e um monte de madeirinha com um buraquinho ali. E você tinha que confiar que aquele negócio não ia quebrar. Hoje eu gosto de fazer meditação e eu sei de onde veio. Entendeu? Porque você tem que ficar num estado meditativo ali, né, entendeu? Pensando que você vai levitar, né? Por segurança. Mas, enfim, assim era a minha casa. De vez em quando a gente ficava uma semana sem água, sem luz, porque não tinha dinheiro para pagar, cortava, né, comia mortadela frita, sopa de cebola, né, era assim que eu cresci. 8 anos de idade, um evento marcou minha vida. Meu pai saiu para uma dessas noitadas, vocês estão me ouvindo bem, todo mundo? Meu pai saiu para uma dessas noitadas, minha mãe pegou uma bicicleta, resolveu ir atrás dele e me deixou na casa de uma vizinha. 1 hora depois, isso era à noite, 1 hora depois que ela saiu, a gente ouviu um barulho de tiro. Quando eu fui para minha casa, cheguei lá, meu pai estava com um revólver na mão, ele tinha dado um tiro em direção à minha mãe, não acertou, mas estava com um revólver no pescoço da minha mãe. E aí eu cheguei do lado e meu pai virou para mim e falou assim: Rogério, eu vou matar a sua mãe. Vou matar a sua mãe. A minha reação, com uma criança de 8 anos, filho único, não tinha para onde correr, foi chorar, pedir que meu pai não fizesse aquilo, como de fato não fez. Me lembro da noite seguinte, eu dormi na cama entre meu pai e minha mãe, me lembro do meu pai se levantando, pegando o revólver e colocando a cintura. Traumatizou minha vida. Até hoje, com 44 anos, ninguém parou para conversar comigo sobre isso ainda. Eu já resolvi esse problema, né? Mas eu cresci uma criança traumatizada. A partir daquele momento, a partir daquele dia, eu andava de bicicleta, para vocês terem uma ideia, pegava a bicicleta para andar, às vezes para brincar, para ir na casa de algum colega, eu me lembrava da cena, eu caía e começava a chorar. Chorar, e eu ficava com tanto medo do meu pai, que eu não tinha coragem de ir chorando para minha casa. Então, às vezes eu ia para a beira do rio, ficava chorando, esperando passar. Até hoje, eu lembro disso e eu me emociono, esperando passar aquele medo, passar aquele choro para voltar para dentro da minha casa. Cresci uma criança depressiva, traumatizada,
com medo do meu pai, imaginando que a qualquer momento meu pai podia matar minha mãe. E, enquanto isso, dificuldade financeira, violência todo dia, bebida todo dia. 12 anos de idade, minha família se mudou novamente para Costa Rica, por conta da situação de saúde dos pais da minha mãe, né? A minha avó tinha falecido e ela tinha um bazarzinho lá, aquele famoso bazar de, antigamente, não sei se aqui no Rio Grande do Sul era assim, bazar de secos e molhados, né? E até hoje eu não entendi esse negócio, secos e molhados, enfim. E a gente se mudou para lá, ela estava doente, e aquela depressão que eu tinha como criança, ela passou a se somatizar, ou seja, passou a se manifestar no meu corpo. Muito tempo depois que eu fui entender o que estava acontecendo. E eu comecei a engordar, fiquei obeso. Fiquei um adolescente obeso. Eu pesava bem mais com 12 para 13 anos de idade do que eu peso hoje, atualmente. A situação na minha casa piorou, meu pai que só bebia, antes ele ainda trabalhava de pedreiro, quando a gente foi para Costa Rica, parou de trabalhar, meio-dia, todo dia meu pai estava bêbado, deitado num banco, às vezes na rua, inclusive. Aquilo era horrível. Eu via que entre meu pai e minha mãe não tinha relacionamento nenhum. E eu cada vez mais obeso, cada vez mais obeso. Minha mãe tinha terminado o curso do magistério, aquele antigo magistério, então ela começou a dar aula, ela dava aula de manhã, à tarde e à noite, para poder sustentar a nossa casa. Eu trabalhava no bazarzinho, que minha avó tinha morrido, mas ainda tinha um bazarzinho dela lá, né? E ainda tinha o meu avô, pai da minha mãe, que morava com a gente, que tinha tido derrame, então ele virou uma criança. Minha mãe levantava 4 horas da manhã para lavar roupa, fazer comida, ia para a escola, voltava a fazer comida, ia para a escola, voltava a fazer comida, ia para a escola, voltava a lavar roupa, e meu pai bêbado em casa todo dia, né? Meio-dia. Por conta da obesidade, a gordura se acumulou aqui na região do meu peito. E eu fiquei com o peito grande por conta da gordura. E aquilo me causava muita vergonha. Chegou um ponto que eu não queria mais sair de casa. Para sair de casa para ir para a aula, eu pegava barbante no bazarzinho da minha avó lá, passava aqui ao redor do peito, várias voltas, dava nó no barbante, colocava durex, prendia durex aqui no meu corpo e colocava uma camiseta longa para disfarçar. Então ninguém podia chegar do meu lado, porque se batesse as mãos nas minhas costas, ia ver que eu estava todo amarrado. E dava para ver, aquilo era motivo de chacota. E Costa Rica é uma cidade cheia de cachoeira, cheia de rios. Então o que imagine, década de 90, começo da década de 90, 91, 92, adolescente, cidade pequena que tem rio, faz o quê? Vai para a beira do rio. Era isso, né? Naquela época não tinha celular, não tinha internet. E eu não tinha a menor condição. Resultado, solidão e mais depressão e cada vez mais gordo, cada vez mais obeso. Eu cheguei a um ponto de ter obesidade mórbida. E vendo que dentro da minha casa a situação cada vez pior. Mesma conversa, cortava a água, cortava a luz, não tinha dinheiro para nada, e meu pai bêbado. Chegou um tempo que eu pensei o seguinte, eu preciso dar um jeito na questão do meu pai. O que vocês imaginarem de questões ocultistas, coisa que se faz aí em beira de rio, entendeu? Questões espiritualistas, ocultistas, pactos de ordem espiritual, eu fui buscar tentando mudar a história do meu pai. Quando eu vi que ele não mudava, pelo contrário, eu pensei, o problema é comigo, eu vou resolver comigo mesmo, ou seja, eu vou tirar minha própria vida. E eu passei um tempo muito longo ali, tendo ideação suicida, pensando formas que eu pudesse criar coragem de tirar minha própria vida. Passei uma noite sentado na ponte do rio, com chuva, tentando criar coragem de me jogar, e assim era o meu cotidiano. Pra vocês terem uma ideia, com 14 anos, 14 para 15 anos, a minha saúde ficou totalmente desregulada por conta da obesidade. Eu fui levado para o hospital de base, em São José do Rio Preto, São Paulo. Cheguei lá, tive que fazer uma cirurgia, e tiveram que tirar as glândulas, e teve que fazer uma cirurgia plástica por conta da gordura no meu peito. Toda essa parte aqui do meu corpo, do meu peito, ela foi retirada e foi reconstruída, né? Eu tenho todos os sinais, né? Todas as cicatrizes da cirurgia que eu fiz com 14 anos de idade. Enfim, assim era. Primeira oportunidade que eu tive para sair de casa, não pensei 2 vezes. Primeiro fui morar em Rondonópolis, quando eu estava terminando o antigo 2º grau, o antigo 3º colegial, né? Quando eu fui fazer o 3º ano do ensino médio. Fui morar em Rondonópolis com uma prima minha, lá no Mato Grosso, concluí na escola pública o colegial, o ensino médio lá, e depois eu fui para São José do Rio Preto. Presta atenção, apesar de toda a dificuldade que eu tinha como adolescente, eu sempre tive meta estabelecida na minha cabeça. Vida inteira, desde criança,
Então, criança lá em Cacilândia, a gente brincava de carrinho naquela época, né? Não era essa coisa chata de celular de hoje em dia. A gente brincava de carrinho, brincava na rua, brincava descalço, brigava, mas eu tinha meta na minha cabeça: eu vou estudar, eu vou para a universidade pública, eu vou crescer na minha vida. Sempre tive meta na minha cabeça. Então eu fui para São José do Rio Preto, porque eu queria estudar para ir para a faculdade. E eu precisava fazer cursinho, porque eu não tinha base para fazer vestibular. Só que eu também não tinha dinheiro para pagar mensalidade no cursinho. Então eu fui para lá, tinha um cursinho muito renomado lá no interior de São Paulo e tinha uma prova para ganhar uma bolsa. Eu fui lá e fiz essa prova na escola e ganhei a bolsa. Fiquei bem classificado e ganhei a bolsa. Só que não era uma bolsa integral, mas era uma bolsa que pagava quase tudo. Aí minha mãe falou: vai. Falei assim: o que faltar eu mando o dinheiro para a gente dar um jeito. Minha mãe sempre me falou isso, inclusive. Minha mãe falava assim: faça a tua parte, não interessa o tempo. Não se preocupa com a gente aqui, o que você... Faça a tua parte. Estuda que o resto a gente se vira. Me mudei para Rio Preto, não tinha dinheiro para arrumar um pensionato especial de estudante, fui morar numa pensão comum de trabalhador, né, longe da escola, inclusive. Dividi um quarto que tinha com 8 pessoas, tinha 4 beliches. Sabe aquela música Sinfonia de Pardais, do Jair Rodrigues? Eu acho que ele dormiu naquele quarto. É verdade, eu acho que ele dormiu naquele quarto quando ele escreveu. Nem sei se foi ele que escreveu, enfim, né? Quem foi que escreveu Sinfonia de Pardais dormiu exatamente naquele quarto onde eu dormi. Porque não era pensão de estudante, era uma pensão de trabalhador comum. Não tinha nem lugar para estudar. Aí, para estudar, o que eu fiz? Não tinha um local específico, eu pegava uma cadeira, 2 cadeiras, né? Colocava uma cadeira assim, outra cadeira de costa aqui, arrumei um pedaço de madeira, coloquei em cima, montei uma mesa. Comprei fio soquete daquela época, dessas lâmpadas, né? Daquelas lâmpadas antigas, puxei um fio, coloquei um soquete lá no fundo, eu montava então, colocava uma lâmpada, deixava a lâmpada pendurada, montei meu canto de estudo. Então eu ia para o cursinho de manhã, estudava de manhã, estudava no cursinho até sair e voltava para casa, montava a minha mesa, colocava o fio, todo dia cumpria esse ritual, eu estudava 6 a 8 horas fora do cursinho, lá nessa pensão. O pessoal achava até legal, todo dia à tarde eu terminava, guardava tudo o fio, chegava no outro dia, puxava o fio de volta. Não tinha dinheiro para nada, nada, nem para comer direito. Tinha umas pessoas que pagavam para comer na pensão e eu pagava só para dormir. E para comer eu conheci uma senhora chamada Dona Natasha, que era uma senhora de idade já, e ela tinha um restaurante, e ela deixava eu comprar marmitex para pagar quando eu podia pagar. Então eu comprava o marmitex lá na Dona Natasha, comia metade num dia, metade no outro dia. À noite eu ia para os barzinhos lá de Rio Preto, comprava 3 esfirrinhas, que na época custavam 50 centavos, e jantava aquilo. Quando não tinha dinheiro para esfirra também, comia fruta. Lá tem um monte de pé de manga na rua, pegava manga na rua, comia pé de manga, o pessoal do cursinho levava fruta para mim. Às vezes eu ficava sem pagar a Dona Natasha, não tinha coragem de ir lá pegar o marmitex. Aí tinha uma mulher que trabalhava na pensão, ela via que eu estava sem comer, ela pegava um prato de comida e deixava no fundo do quintal escondido. Depois que o dono da pensão saía, eu ia lá no fundo do quintal e comia aquele prato de comida escondido. E era desse jeito. Final de semana, cumpria meu ritual. Ia para a casa de uma prima minha que morava numa chácara próximo lá. Aí eu passava de sábado para domingo lá com ela, dormindo lá na casa dela. Pegava depois, domingo à tarde, uma sacola, colocava um pouco de sabão em pó, metade de um sabão de barra, e ia para a pensão lavar roupa. E lavava toda a minha roupa, 2 calças e 2 camisetas. Né? Que era, não, 3, camiseta era 3, mas eram 2 calças. E olha que interessante, gente. Aí uma calça minha pega e estoura o botão. E eu tenho que ir para cursinho com a calça fechada só no zíper. Aí quando você pensa que o negócio está ruim, piora. É desse jeito isso vale. Entendeu? Não adianta você ficar reclamando. Se você estiver diante de uma dificuldade e começar a reclamar demais, você focar no problema, sabe o que vai acontecer? Vai piorar. É verdade, vai piorar. Aí a outra calça pegou, estourou o botão e o zíper. Só que quando você piora, quando a situação piora, ela muitas vezes é uma resposta para aquilo que você precisa. As pessoas erram muito, sabe por quê? Porque às vezes ficam perguntando demais por que da situação difícil que elas estão passando, quando muitas vezes a crise é a própria resposta. Porque não tem coisa melhor para matar o futuro de alguém do que zona de conforto. Quando você não está na zona de conforto, você se vira, você se levanta, você faz, as coisas acontecem.
Sabe, zona de conforto mata as pessoas, zona de conforto mata o futuro. Quer ver juventude? Quem quer juventude, você que é pai aí, não mata o futuro do teu filho. Entendeu? Como é que você vai matar o futuro do teu filho? Colocando ele numa prisão confortável, na zona de conforto, certo? Eu peguei, não tinha calça, não tinha botão, não tinha zíper, tenho que achar uma saída. Qual foi a saída da época? Fio dental, de dente. Porque esse negócio de falar que não tem calça e começou a usar fio dental, não pega bem, né? Antes eu não lembrava disso, eu comecei a pensar, será que todo mundo entendeu o que eu contei? Né? Então melhor eu ser mais claro, mais específico na informação. Então fio dental de dente, pegava o fio dental, dava várias voltas aqui, ó, passava no buraquinho aqui da calça, da onde passa o botão, né? Prendia na presilha do cinto aqui, ó, várias voltas, amarrava, dava um nó cego, colocava uma camiseta comprida, eu ia para o cursinho com a calça amarrada com fio dental. E sempre as apostilas do lado, que de vez em quando o fio dental soltava, né? Tinha que ter um plano B ali para segurar a calça. E assim foi. Esse negócio marcou tanto a minha vida que eu me casei com uma dentista. Entenderam? Então você não ignore os detalhes da sua vida. A Vanessa, ontem mesmo em casa, hoje, né? Na verdade, saiu hoje de manhã, arrumando as coisas, e aí, tá, pegou o fio dental? Eu falei, claro, não esqueço, posso até esquecer de a cinta, né? Posso esquecer como usar o fio dental, mas jamais esqueço o fio dental. E assim foi. Ia para a aula amarrando a calça com fio dental. E vocês pensam que eu via problema naquela época? Eu não via problema nenhum. Hoje eu conto, eu vejo que foi mais difícil do que eu imaginava. Porque para mim, na época, era a única alternativa. Entenderam? Não tinha alternativa, não tinha para onde ir. A minha alternativa era aquilo, ou com todo respeito, sem nenhum preconceito, ou voltar para Costa Rica, talvez para virar um drogado, ou talvez para trabalhar de pedreiro com meu pai, nas atividades do meu pai. Nenhum problema quanto a trabalhar de pedreiro. É uma decisão. Entenderam? Não adianta ficar culpando, porque fulano de tal, porque se meu pai fizesse, se outro fizesse, não adianta. Nós somos frutos das nossas o quê? Decisões. É uma regra universal, do mesmo modo que existe a lei da gravidade, existe a lei da semeadura. Você semeia, colhe. Entenderam? E você semeia pensamento, você semeia palavra, você semeia decisões. Cada decisão que você toma é uma colheita que você vai ter decorrente daquela decisão. Então não adianta colocar a culpa em quem está do teu lado, não adianta colocar a culpa no pai, na mãe, nem no Lula. E olha que motivo é que não falta. Né? Mas não adianta. Enfim, então eu amarrava a calça com fio dental e assim foi até passar no vestibular. Passei no vestibular lá em Maringá, no curso de Direito, na Universidade Estadual de Maringá, rodava, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, prestei vestibular, nunca tinha vindo na região sul na minha vida. Eu prestei vestibular no Rio Grande, sabe Rio Grande? Né? Tem a praia de Cassino. Eu tinha um colchonete azul, eu viajava com aquele colchonete azul. Quando eu peguei um ônibus, ia voltar, na verdade, de Rio Grande para São José do Rio Preto, eu tinha R$10. Era o dinheiro que eu tinha para calcular para comer no caminho, 30 horas de viagem do Rio Grande até São José do Rio Preto. Só que tem um negócio louco que acontece. Quando você toma decisão, quando você se posiciona, quando você está focado naquilo que você quer, as coisas conspiram a teu favor. É verdade. Porque eu tinha R$10 para viajar do Rio Grande, que eu fui lá na FURG, eu falo FURG, né? Eu sei que vocês falam diferente, não sejam preconceituosos, né? Lá em Maringá a gente fala porta. Enfim, eu fui lá na Universidade do Rio Grande, eu tinha R$10 para voltar, pensei, vou calcular para ir comendo salgado, 30 horas de viagem, precisava sobrar R$1 para eu pegar o ônibus quando chegasse. No final das contas eu voltei com os R$10 e não passei fome. Entendeu? Eu dormia, acordava, alguém tinha colocado uma comida lá para eu comer. Dormia, acordava, alguém tinha colocado outra comida lá. No fim, não gastei os R$10. Passei no vestibular. Universidade Estadual de Maringá. Fui estudar lá. Segundo ano da faculdade, partindo para o final já da pré-eleição. Segundo ano da faculdade, mais um evento na minha família. Meu pai tentou matar minha mãe de novo. Teve um surto de violência. Minha mãe saiu de Costa Rica, foi ficar comigo em Maringá, ficou comigo em um mês em Maringá e o meu pai desapareceu. Nessa tentativa de assassinato aí da minha mãe, ele saiu de casa e desapareceu. Escuta o que eu vou falar para vocês. Quando eu estava no segundo ano da faculdade que isso aconteceu, aquilo rememorou a minha história de vida. E eu passei a odiar o meu pai. Veio uma sensação de ódio dentro de mim. Porque eu lembrava que a minha vida toda, a dificuldade que eu tinha passado, meu pai nunca tinha me ajudado, e eu passei a odiar. Se eu achasse o meu pai,
eu acho que eu teria coragem de cometer um ato de violência contra ele naquela época. Eu sonhava que estava matando meu pai. Eu sonhava que alguém estava chegando e me dando um recado que tinha encontrado meu pai morto em algum lugar. Minha mãe ficou 1 mês comigo, eu voltei para Costa Rica, fiquei 2 meses com ela lá, não queria voltar mais para Maringá, que eu tinha medo do meu pai aparecer e matar minha mãe. Mas minha mãe me convenceu, eu voltei, e como eu estudava, eu sempre fui um bom estudante, apesar de toda a dificuldade, os professores relevaram as minhas faltas e eu não reprovei no 2º ano da faculdade. Ok. 3º ano eu me envolvi no movimento estudantil, virei, todo cheio de fazer protesto para tudo quanto é coisa. Enfim, e virei presidente do Diretório Central dos Estudantes da UEM. Mas eu era daquela pessoa assim, que estava sempre cercada por gente, e quando as nossas reuniões acabavam, cada um ia para sua casa, com seus amigos, tinha namorada, e eu ficava sozinho, porque eu continuava carregando a depressão dentro de mim. A mesma depressão desde criança, a mesma solidão desde criança, eu continuava carregando. E olha que interessante, aconteceu um acidente na UEM, e o marido de uma servidora, que era muito amiga nossa, do pessoal do movimento estudantil ali, se machucou muito e foi feita uma campanha de doação de sangue em favor desse homem. E eu mesmo juntei a meninada do movimento estudantil e nós fomos no Hemocentro doar sangue, todo mundo. Aí todos os meus amigos, depois que doaram sangue, receberam a cartinha do Hemocentro de doador. E eu não. Eu recebi uma ligação do Hemocentro me chamando para conversar. Quem que gosta de um negócio desse? Me fale. Você vai doar sangue, o Hemocentro fala que... E eles ainda tentam usar de uma psicologia. Eu não sei se eles acreditam nisso. Né? Não, a gente quer conversar com você. Eu falei, por quê? Quer conversar comigo? Não me conhece. Entendeu? Se o Hemocentro te ligar querendo falar com você, a notícia não é boa. Sinto muito te dizer. Né? Me chamou lá e falaram o seguinte, olha, nós fizemos exame no teu sangue e foi constatado que você tem doença de Chagas. Doença de Chagas. Então, nós vamos refazer os exames, porque provavelmente você foi picado aí pelo barbeiro, tem o Trypanosoma cruzi, não sei o que e tal. Nós vamos refazer os exames. Refizeram os exames e foi comprovado que eu tinha doença de Chagas. Estava com mais ou menos uns 20 anos de idade, já. E nisso me mandaram, então, para um núcleo de pesquisa de Chagas da Universidade Estadual de Maringá. Comecei a fazer um monte de exame e me mandaram para o cardiologista. E foi que eu fiz o exame do coração pela primeira vez. E a hora que eu fiz o exame do coração, o cardiologista chegou e me falou o seguinte, olha, você tem uma patologia aqui diferente, que não é comum nas Chagas, mas que você tem, que você até pode ter nascido com isso e isso tem aumentado com você. Que é um bloqueio de ramo esquerdo, o teu coração só está batendo 47% do que ele deveria bater do lado direito, na verdade, não é do esquerdo, não, do lado direito. Não está bombeando sangue no teu coração, do lado, só passa 47% do que deveria passar. Se a Chagas causar algo que ela pode fazer, eventualmente, que é fazer o coração inchar, teu coração fale, teu coração pode parar. Então você vai ter que colocar marca-passo e tomar um cuidado muito grande com o teu coração. Gente, para quem tinha tido a vida igual eu tive, ouvi do médico com 20 e poucos anos, que além de tudo agora eu tinha uma doença incurável, que meu coração não batia normalmente, não bombeava sangue, que podia ter falência a qualquer momento por conta disso, que eu ia ter que colocar marca-passo antes dos 30 anos de idade, para mim... Era como se eu ouvisse o médico falando o seguinte, olha, a tua vida nunca prestou e nunca vai prestar. Não tenha expectativa de ter uma vida, porque se você teve algum tipo de problema até agora, a partir de agora você sabe que você tem uma doença incurável. Que expectativa que eu vou ter de vida? Comecei a fazer tratamento, Chagas se só faz acompanhamento, né? Comecei a colocar roteador, já viram como é que é roteador? Colocava um monte de fio. Na adolescência eu colocava o barbante. Mas eu já tinha emagrecido e feito a cirurgia, né? Aí depois, já passando para a vida adulta, tinha que colocar fio do roteador. Colocava um monte de fio e andava com uma pranchetinha e um aparelho pendurado ali. E a pranchetinha eu ia anotando. Tal hora, subi escada. Tal hora, corri. Tal hora, andei rápido. Que é para o médico observar como o meu coração reagia diante de cada movimento que eu fazia. Então, de tempo em tempo, eu tinha que andar com a roupa e com um roteador debaixo da roupa para ir monitorando como o meu coração reagia. Não vim para contar só essa história aqui. Eu vim aqui exatamente para dizer que não termina assim.
Com tudo isso, eu terminei o curso de Direito, passei no primeiro exame da OAB que eu fiz. Eu era bastante aplicado em termos de estudo. E aí eu comecei a trabalhar e conheci um pessoal, né, um casal, inclusive, bastante assim, envolvido nas coisas da cidade e tal. E um dia esse casal me chamou para ir numa reunião muito parecida com essa reunião da Donep. Não era da Donep, mas muito parecida com essa reunião da Donep. E aí aconteceu algo interessante. Eu fui nessa reunião e tinha uma pessoa, uma preletora, era uma mulher falando. E quando eu entrei, ela parou de falar, me chamou num canto e falou assim: eu preciso parar e falar com você. E aí eu quero falar algo para vocês agora, que eu quero pedir licença para vocês. Não quero que ninguém se sinta invadido com a minha história. Vou dizer algo muito particular meu, ok? Que pode servir para você, mas não se sinta invadido com a minha história. Quando eu entrei naquele local, aquela mulher me chamou e falou assim: olha, eu preciso te contar uma história de um homem chamado Paulo, que também era conhecido como Saulo, na verdade, e que um dia ele teve um encontro com a pessoa de um Deus vivo chamado Jesus Cristo de Nazaré. E toda a história desse homem mudou. Mudou de Saulo para Paulo, tudo na vida dele mudou. Eu falei: tá aí, o que eu tenho a ver com isso? Eu era a cabeça toda esquerdinha, entendeu? Eu era uma loucura, na verdade, porque ao mesmo tempo eu gostava dessas coisas ocultistas. Então eu era um cara, se eu sou chato hoje, entendeu? Na época era pior ainda. Eu falei: tá aí, o que eu tenho a ver com isso? A mulher falou assim para mim: se você tiver o seu momento de entrega, de intimidade, para a pessoa viva de um Deus poderoso chamado Jesus Cristo de Nazaré, para a pessoa, se você tiver o seu momento de intimidade com Ele, não é uma entrega para a igreja, para a instituição, não é seguir uma liderança, nada disso. É o relacionamento com a pessoa viva de Jesus Cristo de Nazaré. Toda a sua história vai mudar. Nada vai ficar igual na sua história. E aquilo mexeu comigo. E naquele momento, de fato, eu tive intimidade, entrega e intimidade com a pessoa desse Deus vivo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Não me chamou para ir para a igreja, não me chamou para a religião, não me pediu para nada. Apenas tive intimidade com Jesus. Apenas isso. E naquele momento, inclusive, eu descobri que eu não sabia absolutamente nada a respeito dele. Eu já tinha ouvido falar muito num Deus estático, né? Pregado, distante. Naquele momento eu descobri que Ele se importa, que Ele é vivo, que Ele fala, que Ele conversa, que não é um Deus da posteridade. Você sabe o que é o Deus da posteridade? Que é o Deus que se preocupa com o depois da morte. É claro que o depois da morte é importante, mas Ele também se preocupa com o agora, com a sua vida nesse momento. E eu tive intimidade com esse Deus. E foi interessante que quando aquela reunião estava acabando, essa mulher me chamou de novo. Eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida. E ela falou assim: olha, Rogério, a sua história vai mudar tanto que até o seu coração está sendo trocado. A parada é louca. Isso aqui não é pouca coisa, não. Entendeu? A parada é louca. Eu saí de lá, nos primeiros dias nada mudou, comecei a trabalhar muito, e aí eu comecei a ficar preocupado com uma parte da minha vida mal resolvida. A história do meu pai. Preciso resolver a história do meu pai. Criei coragem, peguei o carro, fui para o Mato Grosso do Sul atrás do meu pai, achei meu pai morando com essa minha tia, que eu contei que faleceu com ação de investigação de paternidade, morando numa chácara, situação terrível, bebendo muito, depressivo, violento, né? Uma situação terrível, morando numa casinha de madeira, e eu precisava falar com meu pai. Coloquei meu pai no carro, levei ele na praça, porque não tinha local, fui numa praça no centro da cidade, lá num banco virei para ele e falei assim: papai, eu vim aqui porque eu quero dizer para o senhor que eu te amo, eu quero dizer para o senhor que o senhor pode contar comigo, e eu quero dizer para o senhor que eu te perdoo. E naquele momento eu perdoei toda a história do meu pai, que até hoje eu me emociono de lembrar. E foi uma conversa muito difícil, meu pai chorou muito. Eu vi para o meu pai, eu vi como a vida do meu pai era difícil. Eu nunca tinha parado para pensar na história da vida dele. Que ele tinha perdido tudo. As únicas coisas que ele tinha era eu e minha mãe. Ele tinha perdido.
E meu pai faleceu dia 7 de setembro de 2020, eu cuidei dele até o fim. E ele faleceu seguindo os passos desse Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré também. Inclusive fui eu que batizei. Só um detalhe. Entenderam? Restabeleci, ressignifiquei a minha história. Tirei o peso da onde? Da vida do meu pai? Tirei o peso da minha vida. Tirei a autovingança. Porque a falta de perdão é uma vingança contra você mesmo. Entendeu? Parei de querer ficar me punindo para mostrar para os outros que eles são culpados. Que é a coisa mais idiota que alguém pode fazer. Mas faz muito. Entendeu? Eu me detono para mostrar, está vendo como eu estou ruim? A falta de perdão é uma autovingança. Retirei, ressignifiquei a minha vida. Levei meus filhos depois para estar com meu pai. Cuidei dele, viajei, me deu um trabalho gigante. Que nem tudo muda, né? Me deu um trabalho gigante, mas paciência. Voltei para Maringá, comecei a trabalhar muito. E aí, quando eu vi, eu estava 1 ano sem ir no cardiologista. E eu não podia, tinha uma rotina de cardiologista. E aí fui procurar o meu cardiologista, ele não estava mais atendendo pelo plano de saúde, eu procurei outro cardiologista. Já tinha anos que eu fazia acompanhamento de Chagas, né? Porque eu estou contando a história da minha vida aqui, de forma bem resumida. Procurei esse outro cardiologista, contei para ele, mostrei para ele os prontuários que eu tinha lá, desde a época da faculdade da Chagas, e ele falou assim para mim, olha, vamos fazer o seguinte, Rogério, vai fazer o exame da infectologia só para eu ter aqui o seu histórico. Eu quero ter aqui o exame, vai fazer o exame de sangue de novo, eu quero ter aqui tudo, porque eu vou te acompanhar agora, provavelmente, por muitos anos, eu vou ficar cuidando de você. E eu fui fazer o exame de sangue, depois de muitos anos que eu não fazia mais exame para saber se eu tinha Chagas ou não, porque, né, eu até brincava que o Trypanosoma cruzi era um companheiro que não me deixava. Brincadeira idiota. É verdade, o que a gente fala determina a nossa vida. Mas eu tinha essa brincadeira. E aí eu fiz o exame de sangue e quando saiu o resultado, antes de chegar à consulta, eu abri o exame e lembrei daquela brincadeirinha que a gente faz no Brasil, né? Minha mãe fazia comigo. Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? Pegou fogo. Cadê o fogo? A chuva apagou. Eu abri aquele exame e estava escrito assim, exame para Chagas. Negrito, caixa alta, 2 pontos. Não reagente. E a ciência continuou me falando que não tinha cura. A biologia continuou me falando que não tinha cura. No meu caso, curou. Não é pensamento positivo, não. Pensamento positivo só te leva a morrer sorrindo. É verdade, você está afundando e está lá dizendo que não está afundando, mas está. Entenderam? Não é. Se vocês forem lá em Maringá, vocês vão tomar um café comigo lá no meu escritório, eu mostro a comprovação médica, mostro o meu prontuário médico e mostro o comprovante médico de que eu não tenho Chagas. Tanto que eu fiz cirurgia esse ano, inclusive, por conta de sinusite. Antigamente alguém colocava aquele negócio de ouvir coração lá, palavra difícil de falar, estetoscópio, né? Colocava aquilo, chegar perto de mim, já falava, o que foi que o coração não bate esquisito? Entendeu? Comigo era desse jeito antigamente, agora não tem mais nada disso. E aí pensei, mas e o coração que não bate? Vamos fazer o exame do coração. Porque meu coração estava com os neurônios todos degenerados do lado direito. E a ciência diz que neurônio degenerado não volta a viver. Uma vez que ele morreu, acabou. Fiz o exame do coração. E o coração bateu. Normal. Mais corintiano do que nunca. Isso no Rio Grande do Sul é ótimo, né? Alguém falou assim, Jesus. Pensou assim, nem tudo deu certo na vida dele. E olha que loucura. Um momento de intimidade com a pessoa do Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré. Não estou falando de igreja, não estou falando de liderança, não estou falando de nada disso, de instituição nenhuma. Um momento de entrega, de intimidade. Ressignifiquei o meu passado, perdoei o meu pai. E, de repente, eu vou lá fazer o exame das Chagas. Desapareceu. O coração que não batia, bateu. Falei, cara, que loucura essa está acontecendo com a minha vida? E depois as coisas continuaram acontecendo. Chegou 2008, era dia 20 de agosto de 2008, meu aniversário é dia 25 de agosto. Eu tenho um Pix, é o número do meu celular, se vocês quiserem anotar aí. Né? 25 de agosto de 2008, estou terminando.
Veio uma voz na minha cabeça e essa voz dizia assim, ó, não foi tudo na sua vida ainda. Eu ainda tenho coisas para fazer na sua vida. Eu vou recuperar o tempo perdido. Aquilo que você aprendeu sobre família não é o que eu penso sobre família. Você nunca teve relacionamento. Então agora eu vou recuperar o tempo e vou trazer uma esposa para você. E eu lancei um desafio. Eu falei, você vai me trazer uma esposa recuperando o tempo? Me deixa passar o meu aniversário conhecendo essa esposa. Você me empresta essa revista aqui? Rapidinho, não tem uma revista que eu vi aqui agora há pouco, não, que tem o meu testemunho? É. No dia 24 de agosto de 2008, à noite, eu conversava pela primeira vez com a Vanessa, essa loira bonita aqui, com quem, no dia 23 de maio de 2009, ou seja, isso rapidinho, foi tempo, o negócio não perde tempo não, 23 de maio, 9 meses depois, eu me casava, e 9 meses foi só uma coincidência, não tem nada de, entendeu? De especial em 9 meses, não, foi só uma coincidência. Eu me casava numa cerimônia que de tão bonita, de tão grandiosa, ela foi matéria de uma revista de circulação nacional especializada em casamento. O local que nós nos casamos tem que fazer reserva com 2 anos de antecedência. No dia do nosso casamento, estava completando 9 meses que a gente conversava pela primeira vez. Depois de 3 anos de casado, nasceu o Natan, que é esse aqui, o nosso primeiro filho. Quando o Natan completou 3 anos de idade, obrigado. Quando o Natan completou 3 anos de idade, apareceu um afundamento aqui na testa da Vanessa, minha esposa, e ela foi no médico, eu fui junto, o médico falou assim, você tem esclerodermia, que é um tipo de esclerose sistêmica, você não pode mais ter filhos, porque vai ter que tomar remédio muito forte, senão isso pode tomar o teu corpo todo, tomar teus órgãos e pode te matar. 1 ano depois que ela recebeu esse diagnóstico, nasceu o Josué. Irmão, isso não vale na minha casa. Isso não vale, porque eu tive o meu momento de entrega, de intimidade com a pessoa desse Deus vivo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Vanessa não toma remédio nenhum, não afunda nada, até ficou a marca, que é para a gente se lembrar. Mas o Josué nasceu. Entenderam? E eu trabalhei, comecei a prosperar. No momento que o Brasil estava passando por crise em 2015, 2016, eu fechei só com o governo do estado do Paraná mais de 40 milhões de reais em acordo com o honorário descontado e depositado na conta do escritório. O Rio Grande do Sul, com todo respeito, era um dos estados do Brasil que não pagava servidor, que eu me lembro do noticiário. Lembra daquela crise, parcelando o salário de servidor? Enquanto o Brasil parcelava o salário de servidor, dos meus processos, que eu trabalho com direito administrativo, fazendo acordo com o governo do estado do Paraná em mais de 40 milhões de reais. Por quê? Porque eu tenho um cartão de visita. Entenderam? Meu cartão de visita não é uma entidade, meu cartão de visita não é uma sociedade secreta, não é nada disso, eu não preciso de nenhuma prerrogativa que uma entidade pode me dar. Meu cartão de visita se chama intimidade com a pessoa de um Deus vivo chamado Jesus Cristo de Nazaré. E por conta disso eu conheço o mundo. Já fui palestrante em Londres, em Paris, em Kiev, lá na Ucrânia. No dia da posse do Zelensky eu estava lá, estou com um convite para ir para a Rússia, já fui para o Oriente. Vou estar em Alphaville, em palestra agora oficial na semana que vem. Me tornei uma pessoa respeitada, me tornei uma pessoa próspera, me mudei para uma casa que eu construí agora de 4 milhões de reais, que eu construí, e não tem mais nada a ver com aquela história que ficou para trás. Na minha vida, estou terminando agora efetivamente, na minha vida não teve mudança, teve transformação completa e absoluta, porque não tem uma área sequer da minha vida que não foi profundamente mudada, transformada, a partir do momento em que eu tive a intimidade com a pessoa desse Deus vivo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Na Donep, sabe como é que nós chamamos isso? De o melhor negócio do mundo. Esse é o negócio zero. Você quer assinar grandes contratos? Faça o contrato zero primeiro. O contrato primordial entra na porta primeiro. E a porta se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não é mudar o seu padrão de vida, não é te chamar para ir para reunião, não sei o quê. Não é nada disso. Não estou falando de igreja, não estou falando de nada disso. Estou falando de intimidade com a pessoa desse Deus. Eu só continuo muito chato, porque eu não tenho muita paciência para reclamação. Entenderam? Porque você quer falar de depressão?
Eu já tive muita depressão. Você quer falar de doença incurável? Eu tive. Quer falar de pobreza? Também tive. Entenderam? E eu vejo hoje gente que não passa por 1/4, 1/10 daquilo que eu passei e está reclamando, pensando que não pode fazer nada da vida. Então eu não sou a melhor pessoa para reclamar, para conversar sim, mas se eu para reclamar, vai apanhar. Entendeu? Venha disposto a apanhar, venha disposto a ser confrontado. E eu quero que você saia desse jantar desafiado. Onde é que você quer chegar na sua vida? Aonde é que você quer chegar? Você sabe onde você quer chegar? Pouco importa a sua idade, você pode ter 80 anos, 90 anos de idade. Eu vou te dizer que ainda tem um caminho ilimitado à sua frente. Um caminho que não depende de preço da gasolina, não depende de guerra na Ucrânia, não depende de diagnóstico médico. Se eu fosse parar em diagnóstico médico, eu estava ainda participando do núcleo de Chagas Adawen, que a gente se encontrava para poder falar como é que a doença estava. Aliás, uma coisa que eu tomei decisão foi não participar mais desses núcleos, antes de ser curado. Não vou mais, isso não pertence a mim, eu não pertenço a esse lugar. Não vou mais ficar falando que eu estou doente, contando que eu estou doente, encontrava na rua, como é que você está? Estou ruim, e você? Estou ruim também. Mas eu estou pior que você, hein? Será? Duvido. Então vamos tomar um café para a gente ver quem está pior. Entenderam? O que você tem comunicado? Onde é que você quer chegar? Você já deu o passo zero? Você duvida? Fala comigo, encosta em mim aqui, ó. Pega o meu diagnóstico médico, pega a minha história. Entenderam? Quero desafiar você a tomar uma decisão de ir além, a tomar uma decisão de fazer a diferença, de mudar a história da sua casa, a história dos seus filhos, a sua própria história, de criar uma descendência diferente. A minha descendência não tem nada a ver com a minha história. Nada a ver. Meus 2 filhos não têm absolutamente nada a ver com a minha história. E eu quero que os filhos dele não tenham nada a ver com a história deles também. Quero que eles vão além, que cheguem muito mais longe. Então eu quero desafiar você nessa noite a fazer o melhor negócio. Você veio para um jantar de negócio. E hoje você vai sair daqui assinando o melhor contrato, fazendo o melhor negócio do mundo, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. O passo zero, a porta inicial de todas as coisas. Sem isso, tudo tem limite. Ok? Fica de pé.